A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Robson Oliveira e estamos aqui diante de mais um trimestre da nossa lição bíblica que tem por título o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estamos diante da lição de número 12, 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. Tema muito edificante, muito bom de se conversar, né? Mas vamos lá. O textuário está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, hoje eu tenho o nosso equipamento para estar nos ajudando com os versículos bíblicos, né, para podermos adiantar algumas coisas para os irmãos. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Meus amados, hoje eu estou um pouco enfermo, isolado no meu quarto, né? Mas nada que venha me empatar de estar gravando e fazendo aquilo que o Senhor propôs no meu coração para vocês. Amém? Estamos, queridos, também com a leitura diária. E, novamente, tenho que dizer a vocês, não gosto de passar por cima da leitura, porque ela aprimora, dá qualidade ao aprendizado da nossa lição. A leitura de segunda-feira está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23. O tema da leitura de segunda-feira é: o ensino da palavra de Deus acompanha a evangelização. E em Mateus, a palavra de Deus diz que Jesus andou por toda a Galileia, ensinando na sinagoga, anunciando uma boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Glória a Deus. Aqui vemos o ministério triplo, queridos. O ministério de ensino, o ministério de pregação e o ministério de cura, né? O ensino, né, para esta comunicação ser possível, é necessário conhecer a palavra de Deus, né? Para conhecê-la, precisamos estudá-la e aplicá-la da melhor forma. Há uma responsabilidade da liderança em aplicar o ensino. No livro de 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 9, lemos: levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. Essa foi a primeira grande missão de ensino instituída por um rei que se chamava Jeosafá. Em Israel, a lei de Moisés foi levada de cidade em cidade, né, ensinada ao povo. É interessante, através do ensino, foi propiciado paz por muitos e muitos anos em Judá, através do ensino. O texto bíblico menciona: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em rota de Judá, né? Que estavam em roda de Judá. E não guerrearam contra Jeosafá. 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 10, vocês podem ver. Note que Jeosafá usou a palavra de Deus como fundamento de suas reformas, né? Como fundamento da sua reforma. Quando tentamos realizar mudança em nossa vida, nós também precisamos que a palavra de Deus se dirija às mudanças. As Escrituras nos fornecem a única fundamentação adequada para a mudança na vida. Devemos então estudá-la, pois então aprenderemos a vontade de Deus e faremos o uso do poder que os oferece para a recuperação, né? Um reavivamento espiritual
logo acabará se não for baseado na palavra de Deus, né? E no compromisso inabalável de obediência aos seus ensinos. A gente vê aí diversos lugares, né, onde o firmamento não está baseado na palavra de Deus, acabar de uma forma assim que nem mesmo a gente consegue explicar, né, o que aconteceu. Bom, diante disso nós temos o segundo, que é a pregação, né? A pregação tem muito a ver com o que nós vivemos, né? De que forma vivemos. Billy Graham já dizia, né? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que eles estão prestando atenção. Nossos pecados têm que ser confrontados, queridos. Eu gosto muito dessa frase de um autor desconhecido, né? Ele disse o seguinte: o evangelho que não confronta o pecado não é um evangelho de Cristo Jesus. Tem que confrontar o pecado, né? O céu precisa estar em você antes mesmo de você subir ao céu, né? Você é a pregação que o mundo está lendo. Você é a pregação que o mundo está de olho. Você é a pregação que todos estão olhando. E não adianta dizer que é uma coisa e na verdade seja outra, tá? Então, a pregação tem muito a ver da forma que vivemos. Nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Não é isso? Nós não podemos de forma nenhuma. E por último, o triplo aí tem a cura, né? Os evangelhos deixam claro, né? Os evangelhos deixam claro, no entanto, que o ministério de cura de Jesus pertenceu a uma ordem diferente. Assim como transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes e andar sobre as águas. As curas de Jesus foram demonstração sobrenatural do reino de Deus, né? Tem uma frase que eu gosto muito, mas muito mesmo, né, que diz assim: Jesus não é remédio ou alívio, ele é a própria cura. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele mesmo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, né? Glorificado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agora tudo se resume, queridos, nesse texto que eu estarei lendo para vocês. Preste atenção. Em Lucas capítulo 17 e o versículo 19. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, e proclamar o ano da graça do Senhor Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, para não ficar somente na segunda-feira, vamos passar para a leitura diária de terça-feira, que está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 ao 26. O tema é: Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Assíria. O versículo 25 de Atos 11 diz: depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Na quarta-feira temos um tema também que tem por título: o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi educação cristã. O objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi educação cristã. Em Atos capítulo 19, o versículo 9 ao 10, a palavra de Deus diz o seguinte: mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo, presta atenção, abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. O versículo 10, ele fez isso durante 2 anos, até
que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Bom, quinta-feira também tem um tema: aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Está lá em Filipenses capítulo 9, versículo 4, versículo 9, que diz: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o que Deus nos dá, a paz estará com vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Sexta-feira, tem o tema: a Bíblia é a fonte do discipulado. Não adianta. Não busque fazer um discipulado, não busque procurar compreender um discipulado sem colocar a palavra de Deus como a fonte, como prioridade, como essência. Não há uma forma diferente se você não colocar a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte do discipulado. Em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 14 ao 17, a palavra de Deus diz o seguinte: o versículo 14 diz: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. 15 em diante. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é a grande verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano. Presta atenção. Ele se tornou um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito Santo, Foi visto pelos anjos. Foi anunciado entre as nações. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro. Ele foi levado para a glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos também sábado. Sábado trata do tema que no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Está lá em Título capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para assim a vida da nossa gente seja útil. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, temos também um objetivo geral da nossa lição, que é esclarecer a urgência do discipulado. O objetivo específico, primeiro tópico, é conceituar o discipulado. O segundo é alencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro tópico, que é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido, a forma que a igreja local o desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Glorificado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição diz o que é o discipulado. O que é o discipulado. Mas antes temos a leitura diária. A leitura diária está no livro de Mateus, capítulo 16, até o versículo 16 até o 20. Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. A palavra de Deus diz: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha lhe designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu vos estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Amém. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, a palavra de Deus diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro tópico, vamos lá. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Glória a Deus. O discipulado, né? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 1, a palavra de Deus diz: quando Jesus viu aquela multidão, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, né? No livro de João, capítulo 2, o versículo 12, a palavra de Deus também diz: depois disso, Jesus, de sua mãe e seus irmãos e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali, né? Note que os discípulos aqui sempre estavam com o discipulador dele, né? Sempre estava observando o seu discipulador. Eles sempre estavam aprendendo com o seu discipulador. E o seu discipulador sempre pedia para que eles observassem, né? Eles estavam ali observando e aprendendo, observando e aprendendo, observando e aprendendo, né? Assim é a vida entre o discipulado e o discipulador, né? Está sempre observando. Glória a Deus. O discípulo. Temos um sermão, né, que o Salvador deu no início do seu ministério. Esse sermão ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 16, registra os ensinamentos do Salvador a respeito do princípio que conduzem à felicidade. O Salvador também dá um mandamento, né, a seus discípulos: sejam exemplos de retidão. Seja exemplo de retidão, né? É interessante a gente ver isso aí. Por quê, pastor Robson? É simples. Nós temos que ser exemplo para os nossos discípulos. Nós temos que ser exemplo em tudo. Ele está sempre observando a forma que você anda, a forma que você fala, como você prega, como você se veste, com quem você conversa, como você conversa, que tipo de conversa você está compartilhando com outras pessoas. Ele está sempre observando para você, né? Então, Jesus sempre pedia aos seus discípulos para ele ser exemplo de retidão. Nós devemos ser exemplo de tudo, né? O ponto central da lição é: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Em Romanos capítulo 12, né, e o versículo 7, a palavra de Deus diz assim, né: se é dom de servir, então devemos servir. Se é dom de ensinar, então ensine com dedicação. Que haja dedicação no ensino. Não devemos ensinar de qualquer forma. Eu já lhe disse, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Billy Graham já falava sobre isso. E a pregação que eles estão prestando atenção. Em tudo eles estão prestando atenção em cada um de nós. Não é bem verdade isso? Glória a Deus. Vamos aqui para a segunda parada aqui. A grande comissão. A grande comissão. Tá? É o nome
que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinai todas as nações. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, né, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo, né, e façam com que sejam meus seguidores, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos realmente fazer, a ordem com que o nosso Senhor Jesus ele propôs. Ou façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Está lá em Mateus capítulo 28 e o versículo 20, Glória a Deus. Ponto doutrinário que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Em Atos capítulo 2, o versículo 42, a palavra de Deus diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. O versículo também, o capítulo 4, o versículo 1 e o 2, a palavra de Deus diz: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns dos sacerdotes e chefe da guarda e alguns saduceus. O 2. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Queridos, para acrescentar um pouco nesta lição, a Bíblia diz, eu coloquei aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo do 11 ao 16, sobre a educação cristã. A Bíblia diz o seguinte: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, afetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tem mais, no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 42, a palavra de Deus já diz: e todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração, a unidade, que possamos estar dentro dessa unidade e que cada um de nós, não vá ser levado por outras doutrinas, que possamos estar arraigados na palavra de Deus, que possamos estar mantidos com os ensinamentos, que nós adquirimos por longo tempo, com nossos pastores, com nossos mestres. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Em João capítulo 14 e o versículo 26, a palavra de Deus diz o seguinte: mas o Auxiliador, o Espírito Santo,
que o Pai vai enviar no meu nome. Ensinará vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Glória a Deus. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos e o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensinamento nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. A escola dominical, também conhecida por educação cristã, é fundamental para que qualquer igreja seja madura, né? Eu prefiro falar de educação cristã porque a mesma transcende o domingo, né, que é o dominical, e deve ser vista como um projeto pedagógico de toda a igreja que inclui tudo o que ela faz. Os dons espirituais são capacitações da graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Em Efésios, capítulo 4, 7, dentre esses dons se encontra o ensino via os mestres principais responsáveis pelo desenvolvimento didático da comunidade. Tem também a síntese do tópico 1, que é o vocábulo do Novo Testamento, carrega consigo a ideia de um seguidor de Jesus. Tópico 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja em Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Bom, a palavra. A autoridade da Escritura é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelo apóstolo do Novo Testamento. Em 2 Pedro 3 e o 2, a palavra de Deus diz: porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Queridos, tenha cuidado, muito cuidado, com muitas doutrinas que muitas igrejas hoje estão ensinando, que muitos líderes estão ensinando. Vejam, verifique, examine muito a palavra de Deus, examinar tudo e reter somente o que é bom. Se mergulhe na palavra de Deus e veja realmente o que a palavra de Deus diz, a respeito disso tudo. Em Atos, capítulo 2, o versículo 42, a palavra de Deus diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que eles continuavam num aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecoste do Espírito Santo. Queridos, porque eu gosto daquela frase que Billy Graham diz, que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que ele está prestando atenção. A nossa lição fala diretamente nisso. Estamos sendo observados por tudo, é como se fosse um Big Brother, É como se você estivesse em um reality show, Todo mundo lhe observando, vendo sua atitude, vendo como você se comporta, pronto para lhe eliminar. É assim que o mundo lhe vê. O mundo está prontinho para lhe eliminar. Tenha cuidado, tenha muito cuidado como você anda, como você fala, de que forma você procede. Você está sendo observado.
né? Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Ele não está conosco, mas ele nos ensina pela palavra de Deus, que é a Bíblia. A comunhão. Ter tudo em comum, partilhar da mesma graça, é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar, né? Participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Em Salmos 133 e o verso 1, a palavra diz, né? Eu li na estante, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Tudo isso impacta que você tenha comunhão, né? E nunca do ser humano com Deus, embora em Abraão tenha sido chamado, né? Abraão tenha sido chamado de amigo de Deus. Está lá em Isaías capítulo 41, versículo 8, a palavra de Deus diz: o Senhor diz ao povo de Israel, você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Glória a Deus. Também tem em Tiago, capítulo 2, o versículo 23, a palavra de Deus também diz lá, assim aconteceu o que está escrito, né, nas Escrituras Sagradas, né? Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Glória a Deus. E Moisés tenha falado com Deus também face a face, né, cara a cara, tete a tete. Moisés pôde falar com Deus. Glória a Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Né? Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Glória a Deus. Né? Comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, de comunhão, né? O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, né? A comunhão entre os irmãos da igreja, né, era fruto de dedicação, né? Tá lá em Atos, capítulo 12, versículo 42, né? Os irmãos da igreja primitiva dão prova, né, disso. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam naquilo que eles estavam aprendendo. Ou seja, eles eram submissos à sua liderança. Né? Eles eram submissos à autoridade deles. Isso com certeza contribuía muito para que a unidade entre eles fosse fortalecida. Irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz: todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo o que tinha. Né? Coração de respeito ao centro da vida. A mesma inclinação, alma, é a sede das emoções. Fala do mesmo afeto e ensinamento. Em Filipenses, capítulo 12, em Filipenses 2, 3, né? Filipenses 2, 3 diz assim: não façam nada por interesse. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, né? Mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos, que está muito difícil de se ver, né, meu irmão? As pessoas estão brigando hoje nas igrejas, brigando, querendo se achar melhor do que o outro, né? E a palavra de Deus é tão direta, não é indireta, é tão direta para os corações de muitos, né? Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros
superiores a vocês mesmos. Olha para isso. É difícil de se ver, né? Difícil. Em João, 1 João 3, do 16 ao 18, a palavra de Deus diz: sabemos o que é o amor. Por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha os seus olhos, né? Fecha o seu coração, né? Para essa pessoa, como pode essa pessoa afirmar de fato que ama a Deus, né? Também está lá em João, né? No livro de 1 João 4, 20, se eu não me engano, é 21. Se alguém diz eu amo a Deus, né? E aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque como essa pessoa pode dizer que ama a Deus na qual não está vendo, né? E não ama seu irmão que vê o tempo todo, né? Coisa realmente de hipocrisia, né? Isso é hipocrisia, né? O versículo 18 diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por ações, né? Por meio de ações. Esse é o amor verdadeiro. Eu fiquei muito feliz essa semana, né? Não pelo episódio que aconteceu, porque um pastor amigaço meu faleceu, mas através desse pastor eu abri um trabalho, né, para evangelístico, e ganhamos muita gente para Cristo. E uma dessas pessoas, desse casal, teve aqui na minha casa, né? E esse casal estava testificando dos ensinamentos que nós passamos para eles, né? E eles guardam, e eles vieram, os dois vieram me agradecer aqui na minha casa. Eu sou grato a Deus, meus irmãos, eu sou grato a Deus por tudo isso. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao Senhor, né? Servindo ao mesmo Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, temos o quarto aqui, que é o serviço, né? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas, né? O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. No livro de Josué, capítulo 24 e o versículo 15, a palavra de Deus diz: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vocês vão servir, né? Resolva se vão servir a deuses ou se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam nessa terra, né? Na terra de Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus na terra que vocês estavam morando agora. Porém, eu e minha casa, eu e minha família, né? Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Deus, que tudo pode. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão estava representado sumariamente na presença, no ensino dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 42 a 47, a palavra de Deus também diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um deles. O versículo 26 diz: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão. Glória a Deus.
e participavam das refeições com alegria, a unidade, querido. Comunhão, glória a Deus. Essa comunhão que devemos ter com nossos irmãos. Hoje em dia, o discipulador nem sabe o que está se passando com o seu discipulado, né? Muito acontece isso. Às vezes, o contato que o seu discipulador tem com o seu discipulado é somente na igreja naquele momento, né? Mas devemos cuidar do nosso discipulado, né? Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos aqui também a síntese do tópico 2, né, que é o tripé do discipulado bíblico, né, que é composto de palavra, comunhão e serviço. Glória a Deus. O discipulado contribui para compreender a dimensão sociocomunitária, né, e a formação de uma nova identidade. Vamos lá para o tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Temos visto muita igreja crescendo, né, sendo baseada porque eu não sei, né, não estou aqui para julgar, mas está crescendo, né? Mas você vai ter o contato com esses irmãos, né, com o servo do Senhor, não tem uma base bíblica, né? Não tem a firmeza, né, nas escrituras, né? Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. E a pessoa, né, e essas pessoas passam a viver uma nova experiência. Essas pessoas passam a ter uma nova identidade. Glória a Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 4, a palavra de Deus diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus. Aleluia. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de 2 Pedro 3, versículo 18, a palavra de Deus diz: porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para todos sempre. Amém. Esse é o crescimento espiritual. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, a palavra de Deus diz: em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Note que o propósito da terceira, viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar, treinar obreiros para a seara do Senhor. Bom, ele ficou ali durante 3 anos. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como grego. No livro de Atos, capítulo 11, o versículo 20 ao 21, a palavra de Deus diz: mas outros,
que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O versículo 21, o poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. No livro também de Atos, capítulo 11, versículo 22, a palavra de Deus diz: essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 25. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Glória a Deus. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Fazer discípulo é uma coisa, queridos. Fazer membro de igreja é totalmente diferente. Você vê quando nós encontramos pessoas que firmaram seus pés na palavra de Deus e prosseguiram, naquele patamar, nós ganhamos essas pessoas, discipulamos essas pessoas e enviamos essas pessoas, e hoje essas pessoas seguem com seus próprios pés, firmado na palavra do Senhor Deus. A síntese do tópico 3 diz que o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão? A conclusão diz: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na comunhão de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. A Bíblia é a base. Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não firma os seus pés na palavra do Senhor, é um crente que está cego, não vai conseguir caminhar. Eu peço perdão, desculpa a vocês, porque realmente eu estou doente, não estou bem, fisicamente, mas o Senhor me conduz aqui espiritualmente para dar uma palavra para o coração de vocês, que vocês possam ter no domingo uma escola abençoada, firmando seus pés na palavra do Senhor, ensinando os seus discípulos. O que é muito importante é você ser para fazer, é você ser para ensinar, que é muito importante, porque você é a Bíblia que ele está lendo e a pregação que eles estão prestando atenção. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá para receber todos os vídeos que nós estaremos colocando. Eu realmente não devo, por causa das minhas condições físicas, na saúde, para eu colocar os vídeos da reforma, os conteúdos para você baixar. Espero que essa semana dê para a gente fazer alguma coisa, Então se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá para receber nossos vídeos, deixe o seu like, é muito importante. Like, aquela mãozinha lá, deixe o seu like lá, que é muito importante para estar nos ajudando. Divulgue o nosso canal, porque como esse canal está sendo bênção para a sua vida, vai ser bênção também para muitas pessoas. Continue orando pelo pastor Robson Oliveira, aquele a qual está falando para vocês. Preciso muito da ajuda de vocês, para abençoar o meu ministério, para estar nos ajudando, e firmando os seus pés, os nossos caminhos, que possa estar direcionando o melhor para a vida de vocês. Que o Senhor Deus continue te abençoando. Amém.